Em novembro do ano passado, foi apresentada na Conferência Nacional de Igualdade Racial uma perspectiva de lei, um projeto de lei de cotas para instituições de ensino. Neste mês, esta lei foi aprovada pela presidente Dilma e esta lei prevê cota de 20% para negros no serviço público. A nova regra deve valer por 10 anos e prevê a reserva de vagas em concursos que tiverem 3 ou mais vagas. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o coordenador da Coordenadoria da Promoção de Igualdade Racial de Passo Fundo, Júlio César Fonseca Carvalho. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação, um prazer estar aqui, né, podendo falar um pouquinho sobre as questões étnico-raciais do nosso município de Passo Fundo. Para nós, deixa eu te contar aqui, mais especial ainda, porque a partir de hoje as entrevistas do nosso telejornal vão ser feitas aqui nesse cenário, com esse jardim da UPF de fundo. Tão bom estar perto da natureza, muito não bom, é, Júlio? Maravilhoso. Mas a gente quer entender um pouquinho mais dessa lei que foi aprovada neste mês pela presidente Dilma e que prevê essa reserva de 20%. Na prática, Júlio, como é que isso vai funcionar? Na verdade, só é uma pequena correção, Thaís, dizendo que a lei para o ensino, né, ela funciona realmente desde 2012. Né? É uma pequena confusão aqui. Mas, enfim, e que a presidente Dilma anunciou lá no 3º Congresso Nacional da Igualdade Racial, qual eu estava representando aqui o município de Passo Fundo e região, que estaria encaminhando para o Congresso um projeto para que 20% das cotas do serviço público, né, do concurso público nacional, estariam reservados para os afrodescendentes. Né? Então, na verdade, são duas situações. Uma é do ensino, que já desde 2012, e esta que foi anunciada em novembro, que era para o concurso público, né, do serviço público do nosso país. Né? Então, na prática, isso vai funcionar como uma inclusão maior, né, dos afrodescendentes no serviço público e fazendo com que essa é uma lei que ela tem uma previsão de duração de 10 anos, mais ou menos, que é o período que se espera de se poder fazer uma paridade aí entre as etnias no serviço público. Né? E também, com relação ao ensino, funciona da mesma forma. Né? Percebo que você não usa muito o termo negro, e sim afrodescendente. Essa seria a terminação mais correta? Na verdade, o termo negros foi os europeus, né, que deram esse nome quando capturavam, quando raptavam os negros lá, que o termo negro significa mais ou menos a pessoa sem alma, né? A pessoa sem história. Isso é um termo até meio que pejorativo, porque vem a denominação mais ou menos é essa, a interpretação do termo negro. Mas a gente usa assim movimento negro, usa Conselho Municipal do Negro, usa uma série de questões, né? E o afrodescendente é como está escrito na lei, na verdade, né? Agora, certamente, há muita expectativa por parte dos movimentos que existem aqui em Passo Fundo, e você tem contato com todos eles, para que, de fato, essa lei seja executada na prática. Thaís, o movimento negro tem lutado há muitos anos, né, para que essas demandas
elas sejam atendidas. Essas são ações afirmativas que o governo tem agora procurado recuperar, né? Procurado fazer com que haja uma reparação naquele dano, naquele mal que foi causado para todo um segmento do nosso povo, né? Que é o povo negro. Nós costumamos dizer que as cotas, as propostas de cotas, aquilo que nos propõe na questão do ensino e também hoje nós falando a questão do serviço público, nada mais é do que uma reparação daquilo que foi feito de errado. Nós tínhamos, por exemplo, até de 1853 até 1931, nós tivemos uma lei que proibia os negros de frequentar as escolas públicas, né? Os afrodescendentes, mesmo libertos, dizia a lei que não poderiam participar do serviço público. Isso então, em que época? De 1850, não, perdão, um pouco antes, 1853 mais ou menos até 1931. É muito recente. É muito recente. Infelizmente. Então, quando a gente pensa assim, as pessoas que são contra as cotas, aí você pensa o seguinte: para quem deu o seu sangue, para quem deu sua vida para trabalhar, para construir esse país, para ajudar a criar filhos dos senhores de escravos, e agora, como é que se faz? Hoje nós temos um exemplo claro, por exemplo, os anistiados que nós temos aí do período da ditadura, né? Que estão recuperando seus direitos, que o Estado está reconhecendo seus direitos. E os negros que trabalharam por mais de 300 anos nesse país, que não tinham direito a salário, não tinham direito à dignidade de moradia, não tinham direito à saúde, não tinham direito à alimentação, né? E muito menos tinham direito ao estudo. Essas tuas colocações, Júlio, elas vêm para responder àquelas pessoas que consideram o sistema de cotas um sistema preconceituoso. Com certeza. Que consideram preconceituoso, pessoas que não sabem, na verdade, a fundo o que a história nos conta, né? Que poderiam, ao menos, né? A gente já fez debate aqui na própria universidade aqui de Passo Fundo, um debate muito rico, com aprofundamento, né, dessas questões e fazendo um resgate dessa história, né? Um resgate de por que as cotas, que as ações afirmativas são necessárias para nós recuperar um povo. Tanto que ela é por 10 anos, ela não vai ser eterna, né? Até dar tempo de essas pessoas todas se inserirem no mercado de trabalho e haver uma mudança por parte da cultura. Os Estados Unidos também teve essa questão das cotas por muitos anos, né? E nós, em 2001 no encontro que teve da ONU na África do Sul, em Durban, na África do Sul, o nosso país foi apontado como um dos países mais discriminadores, né, do mundo, fora os países, claro, que aqueles países que a gente sabe que o preconceito é mais latente. Mas nós tínhamos aqui o preconceito velado, o preconceito institucional, né, onde as instituições não reconhecem as questões de etnia, né, não reconhecem, por exemplo, a questão da saúde, né, o recorte na saúde, que é a anemia falciforme, que é uma patologia que é da população negra. Não há um estudo sobre isso, né? Nós temos aqui em Passo Fundo, por exemplo, o Hospital São Vicente, né, que é uma referência na área da saúde, que, como todo mundo sabe, ele é o terceiro polo de saúde no Rio Grande do Sul que estuda anemia falciforme. Agora você me pergunta, quantos médicos encaminham, né, pacientes com sinais, com traços da anemia falciforme aqui em Passo Fundo? É difícil, não tem como, né? Júlio, olha, muito obrigada pelas informações. A gente vai ficar de olho para ver se essa lei na prática vai funcionar. Muito obrigada, uma boa semana para ti. Um abraço a todos. E a gente vai seguir falando sobre movimentos sociais. Olha só que interessante, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça esteve aqui na região, em Ronda Alta, para realizar a Caravana da Anistia. O encontro analisou os processos de 7 participantes do Movimento pela Terra, ocorrido em 1981 na Encruzilhada Natalino. As caravanas da anistia atuam por todo o país desde 2008. A proposta é fazer o julgamento de processos de vítimas da violência da ditadura, de 1946 a 1988. Nós passamos a julgar os processos fora do Ministério da Justiça, através das caravanas da anistia, viajando pelos lugares, visitando igrejas, sindicatos, câmaras dos deputados, Palácio do Governo, para que as pessoas sejam reparadas mais próximas de onde elas foram punidas. Até maio deste ano, foram realizadas 84 caravanas. São mais de 1.700 pedidos de anistia avaliados, que buscam
dar reconhecimento econômico e moral às pessoas que sofreram perseguição militar. Em Ronda Alta, a comissão fez análise de 7 requerimentos de anistia, todos de pessoas que foram participantes do movimento de luta na Encruzilhada Natalino, em 1981. O coronel Curió, quando desceu aí com todo o seu staff, seu exército e tudo, ele cercou o acampamento e não deixava mais ninguém entrar nem sair. No meu caso, que vinha de fora, que eu vinha aqui de Ronda Alta, tinha que me submeter a uma tortura de 2, 3 horas cada dia. Ficava uma fila de um dia inteiro numa fila. Era uma tortura e quem não aguentasse ficar um dia inteiro ficava sem. Eram, em média, 600 famílias, quase 3.000 pessoas que lutavam pelo direito à terra. A gente lutava por um pedaço de terra, né? Porque a gente era filho de agricultor, mas pequenos agricultores. Família grande, então a gente não tinha como comprar terra. Tentemos ir acampar, né? A única forma que a gente tinha era isso. Só que a luta não parou por aí. Em 1985, o movimento da Encruzilhada Natalino deu início a um movimento ainda maior, onde houve a ocupação da fazenda None. Hoje são poucos os registros daquela época. As imagens que estamos vendo são do cinegrafista Gilmar Lima, que durante o assentamento fez toda a cobertura junto com a colega jornalista Elaine Tavares. Na época, os dois trabalhavam em um importante veículo de televisão. Houve um momento naquela ocupação em que o acampamento ficou cercado. Foram 33 dias de cerco da polícia, ou seja, ninguém entrava, ninguém saía. Só a imprensa entrava e saía. E eles estavam prisioneiros ali. E o veículo que eu trabalhava não era muito simpático perante os dois lados, nós estávamos no meio do campo. Brigada Militar, achando que nós éramos simpatizantes do Sem Terra, porque nós estávamos lá para mostrar. Sem Terra, achando que nós éramos a favor do governo, enfim. Imagina o que era você trabalhar. Então foi preciso uma conquista, como um namoro. A gente teve que fazer toda uma jogada de apaixonamento, né? E foi se criando uma confiança do movimento com o nosso trabalho. Você sabe que nos anos 80 era proibido falar de MST, né? Foi o início desse movimento, é um movimento que naquela época era revolucionário, né? Porque apresentava uma forma de luta que era a ocupação, que era então desconhecida naquele período de ditadura e tudo que a gente viveu antes. Brigada batendo, dando baioneta, enfim, foi aquela coisa. Nós fomos ameaçados por alguns integrantes da brigada, o cara veio para nos empurrar de um barranco de uns 10 metros de altura. Inclusive teve uma manhã que a gente acordou, eu sonhei achando que eu estava no Vietnã, enfim, porque a gente acordou com o barulho de um helicóptero. E parecia bem uma cena de Apocalipse Sinal, sabe? Aquele helicóptero saiu de trás do mato, onde o acampamento era no meio, e ele veio assim, ó. Eles faziam isso para intimidar, aquela coisa da força, sabe? Porque os Sem Terra sabiam que aqueles policiais que estavam ali eram tão trabalhadores quanto eles, tão explorados quanto eles, entendeu? E aí quando você via que eram agricultores, que tu passava a conhecer essas lideranças, a gente se surpreendia. Seu João atuava como cabo da Brigada Militar em 1985. Como soldado, cumpriu ordens, mesmo sabendo que o clima era de guerra. Mas as tropas pouco sabiam o que estavam fazendo lá. A única coisa que nós sabíamos é que nós não podíamos deixar eles saírem do acampamento. Esse era o motivo das barreiras, que eram revistados, todo mundo, nada saía. Mas a tensão era muito grande, porque nosso acampamento na Fazenda None, nós estávamos acampados próximo dos colonos, bem próximo dos colonos, próximo mesmo. Tanto que eu e mais outros colegas, né, de farda, ficamos responsáveis pela observação do acampamento deles. Mas assim como profissional e como ser humano, chocava.
A comissão concedeu o pedido de anistia aos 7 ex-participantes do movimento da Encruzilhada Natalina. E queremos, por unanimidade, declará-los anistiados políticos brasileiros. Amanhã tem Jogo do Brasil e, por causa dessa partida, a coleta de lixo em Passo Fundo vai funcionar com horário especial. A partir de 15 para 6 da tarde, começa então a coleta da empresa Via Norte. Às 6 da tarde inicia a coleta feita pela Codepas. Outras informações pelo 3311 5494. Você vai ver, depois do intervalo, o curso que está sendo oferecido pela UPF em parceria com o governo do estado para formar especialistas em políticas e gestão da educação. Nós já voltamos.